que você tá rasgando isso, Su? Abre logo essa merda. Tá louco? Só quem sabe a senha somos nós da família. Isso tem que parecer um assalto. No dia 1º de novembro de 2002, uma jovem de 18 anos comoveu o Brasil chorando no velório dos seus pais. A imagem foi transmitida por todo o país através das mídias televisivas e não se falava sobre outro assunto. Contudo, a comoção daria lugar à indignação quando a polícia descobriu que essa jovem era responsável pela morte dos seus pais. Se você for novo no canal, já se inscreve, ativa o sino para receber notificação sempre quando um novo caso for lançado no canal, deixe o seu like e se quiser ajudar no crescimento do canal, porque vocês sabem, a grande maioria dos casos que eu trago aqui não são monetizados, pois são considerados pela plataforma como sensíveis, então você pode ajudar a gente clicando no botão aqui embaixo, seja membro, verificar qual nível mais se encaixa para você. Então, vamos para o caso de hoje. Manfred Richthofen nasceu na Alemanha e logo ele e sua família mudaram-se para o Rio Grande do Sul, antes de irem para São Paulo em 74. Ele entrou para a USP no curso de Engenharia Civil, onde conheceu Marísia Silvia Abdallah, que tinha descendência libanesa e cursava medicina. Os dois se casaram, tiveram sua primeira filha, Suzanne von Richthofen, em 83, e em 87 o casal teve o segundo filho, Andreas Richthofen. Manfred e Marísia se destacavam muito bem em suas profissões, e por conta disso, eles se tornaram uma família muito rica. Os dois sempre fizeram questão que seus filhos estudassem nos melhores colégios. Onde Suzanne estudava, havia uma sala onde se falava apenas alemão e ela dominava muito bem o idioma. Além disso, ela se destacava em praticamente todas as matérias. Era dedicada, mas também tinha seus dias de matar aula e passar colas, o que a tornava bastante popular entre os colegas. Já Andreas era mais reservado, introvertido e mal tinha amigos. Uma certa vez, seu pai o presenteou com um aeromodelo, já que o filho demonstrava interesse pelo assunto. Olá, boa tarde. Eu decidi presentear esse garotão aqui com um aeromodelo. Eu gostaria que ele fosse orientado pelo melhor instrutor que vocês têm hoje. O melhor instrutor do clube na época era Daniel Cravinhos. Ele foi então designado como responsável por ajudar Andreas no esporte. A família Richthofen ia periodicamente ao clube e numa dessas vezes Suzanne os acompanhou. Como Andreas foi ficando cada vez mais próximo de Daniel, Suzanne passou a olhá-lo com outros olhos. Os dois então começaram um namoro. Ambos mantiveram o romance em segredo, e em 2002, aos 22 anos, quando Suzanne passou no vestibular, Daniel largou o emprego no clube para que eles pudessem ficar mais tempo juntos. Suzanne dizia que ia para a faculdade, mas na verdade ia para a casa dele. E como ela era apegada ao seu irmão, várias vezes ela o levava junto. Andreas tinha Daniel como um irmão mais velho e Christian, irmão de Daniel, como um grande amigo. Por conta dessa amizade que ele tinha com os rapazes, ele sempre acobertava a irmã para os pais quando ela queria sair com o namorado. Quando Suzanne decidiu contar aos pais sobre o namoro, eles não aprovaram, o que desencadeou brigas intensas na família ao ponto de vizinhos chegarem a chamar a polícia por diversas vezes. Numa noite, Suzanne disse para a mãe que iria dormir na casa de uma amiga, mas passou a noite com Daniel. Marísia, já desconfiada, ligou para essa amiga e descobriu que tudo era mentira. O casal já não aguentava mais tantos desentendimentos e mentiras por parte de Suzanne. Eles então a esperaram chegar no dia seguinte e a confrontaram. Suzanne, você mentiu. Eu já sei que você passou a noite com Daniel. O que você tá fazendo da sua vida? Ah, que decepção. Você tá proibida de ver esse rapaz, hein? Eu não vou deixar de ver o Daniel. Se me deixassem ficar com ele, eu não precisaria mentir. Não tem conversa, Suzanne. Se você insistir, a gente vai mandar você para a Alemanha e você vai ter que terminar os seus estudos por lá. A discussão foi tão séria que Manfred deu um tapa no rosto de Suzanne. Ela então o olhou fixamente em silêncio por um longo tempo e depois subiu para o seu quarto. Naquele momento, nascia dentro dela um ódio mortal, principalmente pelo pai. A partir de então, Suzanne começou a elaborar a separação deles, colocando um contra o outro, dizendo à mãe algumas mentiras, como ter visto seu pai atraindo com outras mulheres. Daniel estava proibido de entrar na mansão,
mas Manfred e Marisia viajaram para fora do Brasil por 30 dias, e durante esse tempo, Daniel e Suzane permaneceram na casa como se estivessem em lua de mel. A gente podia ficar assim pra sempre. Sim, é tudo que eu quero. Quando meu pai voltar, eu vou tentar convencer ele a me dar um apartamento ou uma casa pra gente poder morar junto. Essa ideia não saiu como planejada. Quando ela conversou com Manfred, a reação dele não foi a esperada. Quando você estiver trabalhando e ganhando seu próprio dinheiro, você vai poder morar com quem você quiser, fazer o que quiser e onde quiser. Mas às minhas custas, isso não vai acontecer nunca! Suzane afrontava cada vez mais seus pais. Chegava tarde em casa com Daniel e Manfred sempre o expulsava. Quando Suzane completou 18 anos, ela já estava cogitando a ideia de matar os pais e de tanto alimentar Daniel o ódio que ela tinha, ela o convence que matá-los era a única saída para que eles pudessem ficar juntos. E além disso, o ato traria um benefício para eles, a herança. Juntos, ambos começaram a planejar o crime. Assistiam a filmes e séries criminais visando aprender como forjar um latrocínio, roubo seguido de morte. Chegaram a fazer testes com armas de fogo, mas descartaram a ideia por conta do barulho que chamaria a atenção dos vizinhos. Então, Daniel, que tinha uma pequena oficina da época que trabalhava com aeromodelismo, confeccionou ali mesmo as armas que seriam utilizadas no crime. Ele simulou os movimentos que faria no ataque e percebeu que suas mãos seriam machucadas pelo material ferroso. Assim, decidiu reverter as bases com madeira polida. Ele produziu então 2 bastões de ferro revestidos com madeira. No dia 30 de outubro de 2002, às 11 da noite, Suzane desligou todas as câmeras da casa e ela e Daniel levaram Andreas a uma lan house 24 horas. Chegando lá, eles disseram a Andreas que iriam comemorar o aniversário de namoro deles, mas que ele poderia ficar lá jogando até voltarem mais tarde para pegá-lo. Saindo da lan house, o casal se encontrou com Christian, irmão de Daniel, dando início ao plano. Dentro do carro, os 3 colocaram meias de nylon e luvas para não deixarem vestígios de DNA ou impressões digitais pela casa. Todos estavam muito tensos, e nesse meio tempo, os irmãos comentavam entre eles, indagando se não era melhor desistir, o que deixou Suzane muito furiosa. Já na propriedade, como Daniel continuava relutante, Suzane disse para ele: Meu pai abusa de mim, Daniel. Você tem que fazer isso parar. Ela deu a entender que o seu pai a abusava fisicamente, despertando em Daniel uma fúria e o convencendo de continuar com o plano. Ela subiu as escadas, acendeu a luz do corredor, certificou-se de que seus pais estavam dormindo, voltou até os irmãos, que esperavam pelo sinal, e subiram. Daniel se encarregou de Manfred e Christian de Marisia. Ambos, com os bastões, começaram a dar golpes no casal. Para! Não! Para com isso! Socorro! Manfred morreu rapidamente, enquanto Marisia tentou se defender, tendo parte da sua mão esmagada por um dos golpes. Suas últimas palavras foram: Pelo amor de Deus, não machuquem os meus filhos. Por todo esse tempo, Suzane estava na sala escutando música com fones de ouvidos, apertando eles com as mãos para não escutar nenhum barulho que pudesse vir do quarto dos seus pais. Após constatarem a morte do casal, Daniel pegou uma arma no quarto que era de Manfred e a posicionou próxima da mão dele para fazer parecer que ele tivesse reagido a um possível assalto. Os 3 reviraram vários cômodos da casa e principalmente o escritório da família. Lá, Suzane encontrou a mala de seu pai, onde ela sabia que continha dinheiro. Essa mala era protegida por códigos numéricos e, mesmo sabendo a senha, ela começou a rasgar o material. Por que você tá rasgando isso, Su? Abre logo essa merda. Tá louco? Só quem sabe a senha somos nós da família. Isso tem que parecer um assalto. Dentro da mala, eles encontraram $5.000, 6.000 euros e R$8.000, que foram entregues diretamente ao Christian como pagamento pelo crime. Na saída, eles lavaram os bastões e as mãos na piscina da casa, jogando as coisas usadas no crime num local que até hoje é desconhecido. Deixaram Christian em sua casa e foram para um motel. Lá, pediram a suíte presidencial, ficaram até as 3 horas da madrugada e, na saída,
Daniel exigiu a nota fiscal, numa possível tentativa de álibi. Depois disso, eles foram buscar Andreas e, aproximadamente às 4 da manhã, já sem Daniel, os irmãos entram na casa. Nossa, que estranho. A casa tá toda aberta. Será que entrou algum ladrão? Suzane, então, vai até a cozinha. Andreas, pega essa faca. Pode ter alguém aqui ainda. Vai lá pra fora e me espera lá. Ela liga para Daniel, que imediatamente vai para a casa dela e, durante o caminho, liga para a polícia. Alô? Entraram na casa da minha namorada. Eu tô indo pra lá. Certo, se acalme, por favor. Me informe o endereço. Rua Zacarias de Góes, no Brooklyn. É a casa do Richthofen. Ok, estou mandando uma viatura agora. Ao chegar no local, os policiais, a princípio, suspeitaram de latrocínio. Suzane, o irmão e Daniel ficaram do lado de fora da casa. Foi constatada a morte do casal e um dos policiais pediu a Daniel que desse a notícia para os irmãos. Ele chega próximo a eles, os abraça e informa que a polícia tinha encontrado Manfred e Marisia sem vida no quarto do casal. Andreas arregala os olhos em estado de choque e se afasta dos dois, começando a chorar muito alto. Suzane, sem demonstrar qualquer reação de surpresa, apenas se aproxima de um dos policiais e pergunta: E agora? Qual é o procedimento? Essa atitude causou estranheza no policial, que imediatamente interditou a casa para investigação. O crime foi anunciado publicamente como latrocínio. No dia 1º de novembro, aconteceu o velório, e a tristeza de Suzane, que comoveu os presentes, não convenceu a perícia. 2 dias depois, 3 de novembro, foi o dia do aniversário de Suzane, e ela deu uma festa na piscina da mansão, regada de álcool e muita música. Durante as investigações, em depoimento, Suzane dá nomes de pessoas que supostamente poderiam ter participado do crime como antigos empregados da família, mas o que chamou a atenção foi o seu álibi. Ao ser questionada onde estava na hora do crime, Suzane diz que ela e Daniel estavam num motel, e para provar isso, ela tirou da bolsa a nota fiscal, o que foi mais um alerta para os investigadores, pois não era comum que alguém, principalmente uma jovem de 18 anos, pedisse nota fiscal em motel. Num dos dias seguintes, o perito criminal foi até a mansão para fazer uma análise na cama do casal, para descobrir qual tinha sido o instrumento utilizado no crime. E ele se deparou com Suzane e Daniel tranquilamente na casa, como se fossem os donos e como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, os policiais descobriram que Christian usou um amigo como laranja para comprar uma moto Kawasaki Ninja no dia 31 de outubro, cerca de 10 horas depois do crime. Segundo eles, Christian deu uma moto velha e mais $3.600 em notas de 100 para pegar a nova moto. No dia 7 de novembro, Suzane, Daniel, Christian e Andreas estavam na delegacia para mais depoimentos. O casal sempre ficava agarrado, cochichando, trocando carícias e, vez ou outra, até davam algumas risadas, comportamento que só aumentava a suspeita da polícia. Ao serem interrogados separadamente, a polícia, já sabendo da compra da moto, pressiona Christian e, após algumas horas, ele confessa tudo. Em seguida, Daniel também acaba confessando, pois ele tinha percebido que não havia mais maneiras de acobertar a história. Já Suzane resiste por muito mais tempo e só admite tudo depois de saber da confissão e dos detalhes que os irmãos deram à polícia. No dia 13 de novembro, o Ministério Público indicia os acusados por duplo homicídio triplamente qualificado. No dia 13 de novembro, durante a reprodução simulada, Suzane permanecia fria e dá com facilidade riqueza de detalhes. Foram feitas 3 reconstituições, cada uma com um dos envolvidos separadamente. Suzane não ficou constrangida em nenhum momento. Já Daniel se abalou muito e tiveram que interromper a simulação diversas vezes. Já em 2006, no dia 17 de julho, os 3 são julgados e condenados a 39 anos de prisão. Na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, Suzane chamava a atenção pela repercussão do seu crime. Uma detenta conhecida como Maria Bonita, integrante de uma facção, ameaçou Suzane de morte, exigindo dinheiro dela para deixá-la em paz.
Ela tinha que dar um jeito com os contatos dela do lado de fora da cadeia para que depositassem mensalmente R$ 1.800 em sua conta, pois só assim ela não seria morta. Um agente dessa penitenciária, chamada Marisol, aconselhou que Suzane não cedesse a nada ou seria escrava da facção. Ela ainda arrumou um emprego para Suzane na enfermaria do local. Como precisava de proteção, Suzane decidiu dar em cima do médico da cadeia. Ao final do turno da enfermaria, antes do médico sair, Suzane tenta beijá-lo, só que ele se afasta. Suzane, para com isso. Eu sou gay, isso não vai adiantar. Olha, ao invés de você ficar aí dando em cima de mim, eu sugiro que comece a se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Como assim? Vai ter uma rebelião amanhã. E você é o alvo. Elas vão te usar para chamar a atenção da mídia e... Bom, se você quiser viver, você vai ter que se esconder. Suzane contou tudo às agentes da prisão que, para protegê-la, acabaram a trancando num armário. Durante a rebelião, as detentas amarraram a agente penitenciária Marisol num cilindro de gás e a todo tempo ameaçavam explodi-la caso ela não dissesse onde Suzane estava. Após 22 horas de tensão, 12 detentas foram transferidas, incluindo Suzane, para o presídio de Tremembé. Agora, já sabendo um pouco mais como é a vida na prisão, ela teria que se adaptar e quis ser a Maria Bonita de Tremembé. Ela conheceu uma detenta respeitada e temida chamada Sandra, conhecida por todos como Sandrão. Era ela quem estava no comando do lugar, e como era homossexual, Suzane viu uma oportunidade. As duas chegaram a se casar na cadeia em outubro de 2014. Mas, tempos depois, numa entrevista, Sandra diz que Suzane apenas se aproveitou da oportunidade para ser protegida e respeitada na cadeia. Também em Tremembé, Suzane fez outras amizades, como por exemplo, Ana Carolina Jatobá, uma das acusadas pelo crime contra Isabela Nardoni. As duas já foram vistas juntas diversas vezes. Uma colega de prisão, Luciana Oberg, recebia com frequência a visita do seu irmão Rogério Oberg. Ele dizia que achava Suzane muito bonita e estava encantado por ela, mas ela nunca deu atenção. Suzane só demonstrou interesse no rapaz após a justiça avisar que ela deveria ter um endereço fixo para tentar migrar para o regime semiaberto novamente. Ela, então, visando mais uma vez oportunidade em benefício próprio, aceitou ter contato com Rogério. Eles ficaram se correspondendo por cartas durante 4 meses até se envolverem pessoalmente com o primeiro beijo próximo ao refeitório. Então, ela deu o endereço dele para ter direito a saidinhas anuais. Cada ano, os presos têm o direito a 35 dias fora do sistema prisional. O benefício é dividido em feriados e datas comemorativas como Natal, Dia dos Pais e Dia das Mães. Rogério Oberg é evangélico, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular e costumava ir visitar a irmã para também evangelizar as detentas. Era ele quem buscava Suzane para saidinhas. Eles chegaram a ficar noivos, só que o relacionamento acabou em outubro de 2019, quando as brigas entre o casal estavam sendo rotineiras e ele também tinha descoberto que por todo esse tempo Suzane escondia dele a existência de uma conta bancária que continha dividendos em aplicações, incluindo o valor de R$120 mil, que ela teria recebido do apresentador Gugu Liberato para dar uma entrevista em 2015. Contudo, Suzane nega que foi remunerada para dar essa entrevista, mas também nunca deixou claro a origem do dinheiro. Daniel se casou em 2014 e deixou a cadeia em 2018. Entre o regime fechado e semiaberto, ele ficou 15 anos e 3 meses na prisão, ganhando a liberdade por um bom comportamento e redução de pena obtida com dias de trabalho. Na época da prisão, ele confeccionava mesas e cadeiras escolares. Christian conseguiu o semiaberto em 2017, mas já em 2018 foi preso novamente em uma confusão num bar em Sorocaba, São Paulo. Ele também tinha tentado subornar os policiais para não ser preso novamente. Mais tarde, foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão pela tentativa de suborno. Em relação à herança da família Richthofen, o juiz José Bittencourt considerou Suzane indigna do direito à herança de espólio deixada pelos pais e determinou que o patrimônio fosse entregue totalmente a Andreas. O garoto, por sua vez, cursou farmácia e bioquímica,
Hoje é doutor em Química Orgânica, mas, apesar de todo o avanço promissor das formações, ele não conseguiu superar os traumas que sofreu. Não se tem muitas notícias de como ele está hoje em dia. 2 produções cinematográficas sobre o caso também foram feitas. Os filmes contarão versões distintas. Um mostra o crime sob o ponto de vista de Suzane e o outro sob o ponto de vista dos irmãos Cravinhos. Ambos tiveram grande repercussão no início de 2020 com a divulgação do primeiro trailer, mas tiveram suas estreias adiadas por conta da pandemia. Nem Suzane, nem os irmãos receberão quaisquer valores referente às obras. Se quiser acompanhar outros casos do canal, é só clicar em uma das nossas playlists, comenta aqui embaixo o que você achou do caso de hoje e eu vejo vocês então no próximo episódio. Combinado? Até lá!